Você sabia que existe um signo que é considerado o mais abençoado e protegido por Deus? Pois é, e hoje você vai descobrir por que Sagitário carrega essa bênção especial em sua essência. Se você é sagitariano ou conhece alguém deste signo, prepare-se para entender algo que vai mudar completamente sua visão sobre essa energia tão poderosa. Muitas pessoas acreditam que todos os signos são iguais perante o universo, mas a verdade é bem diferente. Sagitário possui características únicas que o conectam diretamente com a energia divina de uma forma que poucos signos conseguem alcançar. E isso não é coincidência. Ao longo da história, sempre existiram sinais claros de que este signo carrega uma missão especial na Terra. Desde sua simbologia até suas características mais marcantes, tudo aponta para uma conexão profunda com o sagrado. E se você ficar até o final deste vídeo, vai descobrir qual é o 10º motivo que vai te surpreender completamente, porque revela o verdadeiro propósito espiritual dos sagitarianos neste mundo. Então, se você quer entender por que Deus tem um amor tão especial por Sagitário e como isso pode transformar sua vida ou a de alguém querido, continue assistindo. Porque o que você vai descobrir aqui pode explicar muitas situações que você sempre se perguntou por que acontecem na vida dos sagitarianos. Primeiro motivo, a busca constante pela verdade. O primeiro motivo pelo qual Deus ama tanto os sagitarianos está na sede insaciável que eles têm pela verdade. Diferente de outros signos que podem se contentar com respostas superficiais, Sagitário sempre quer ir mais fundo, sempre quer entender o real significado das coisas. Essa característica não é apenas uma curiosidade comum, é um chamado divino impresso em sua alma. Quando observamos um sagitariano em ação, percebemos que ele não aceita mentiras ou meias-verdades. Ele questiona, investiga, busca respostas até encontrar aquilo que ressoa com sua alma. Essa busca pela verdade é exatamente o que Deus espera de todos nós, mas poucos signos têm essa inclinação natural tão forte. Os sagitarianos são como investigadores espirituais natos. Eles não se satisfazem com dogmas vazios ou tradições sem fundamento. Querem entender o porquê das coisas, querem encontrar a essência por trás das aparências. E essa busca constante os leva cada vez mais perto da verdade divina. Por isso, Deus plantou essa sede de conhecimento verdadeiro no coração dos sagitarianos. Eles são instrumentos para despertar outras pessoas, para questionar aquilo que está estabelecido sem fundamento, para buscar sempre um nível mais alto de compreensão. É como se fossem faróis iluminando o caminho para aqueles que também desejam encontrar a verdade. Essa característica também explica por que muitos sagitarianos se sentem atraídos por filosofias, religião, espiritualidade e estudos profundos sobre o sentido da vida. Não é apenas interesse intelectual, é um chamado da alma que ecoa desde o momento em que nasceram. Deus colocou essa missão especial em seus corações porque sabe que eles têm a força e a determinação necessárias para cumpri-la. Segundo motivo, o dom natural da generosidade. O segundo motivo que torna Sagitário tão especial aos olhos de Deus é sua generosidade natural e espontânea. Não estamos falando apenas de generosidade material, mas de uma generosidade que vem da alma, que se manifesta em palavras, gestos, tempo e energia dedicados ao próximo. Os sagitarianos têm uma capacidade única de enxergar o bem nas pessoas e de querer ajudar sem esperar nada em troca. Essa generosidade não é calculada ou forçada, ela brota naturalmente do coração, como uma fonte que nunca seca. E isso é exatamente o reflexo do amor divino manifestado através deles. Quando um sagitariano ajuda alguém, ele não está pensando no que vai receber de volta. Ele ajuda porque sente que é a coisa certa a fazer, porque algo dentro dele não consegue ver o sofrimento do outro sem querer fazer alguma coisa para amenizar. Essa compaixão genuína é um dos maiores presentes que Deus pode dar a um ser humano. A generosidade dos sagitarianos também se manifesta na forma como eles compartilham conhecimento. Quando descobrem algo importante, não guardam para si mesmos. Querem ensinar, querem dividir, querem que outros também tenham acesso àquela descoberta. É como se fossem canais por onde a sabedoria divina flui livremente para o mundo. Mas existe algo ainda mais profundo nessa generosidade sagitariana. Eles não apenas dão, eles dão com alegria. Não há amargura, não há sensação de sacrifício. Pelo contrário, eles se sentem realizados quando podem ser úteis a alguém. Essa alegria em servir é uma das características que mais aproxima os sagitarianos da essência divina. Deus ama essa generosidade porque ela é pura, desinteressada e transformadora. Através dos sagitarianos, ele pode tocar outras vidas, pode levar esperança, conforto e ajuda para quem mais precisa. É como se cada sagitariano fosse um instrumento divino espalhando amor pelo mundo. Terceiro motivo,
a capacidade de inspirar e motivar outros. O terceiro motivo pelo qual Deus tem um carinho especial por Sagitário está na incrível capacidade que eles têm de inspirar e motivar outras pessoas. Não é apenas um talento, é um dom espiritual que toca profundamente a vida daqueles ao seu redor. Os sagitarianos possuem uma energia contagiante que eleva o astral de qualquer ambiente. Quando eles entram em um lugar, é como se uma luz se acendesse. As pessoas se sentem mais animadas, mais esperançosas, mais dispostas a acreditar que as coisas podem melhorar. Essa capacidade de transformar a energia dos ambientes é um presente divino muito raro. Mas essa inspiração não vem apenas de palavras motivacionais ou discursos bonitos. Ela vem do exemplo de vida que os sagitarianos oferecem. Eles mostram que é possível manter a fé mesmo nas dificuldades, que é possível sorrir mesmo quando as coisas não estão fáceis, que é possível acreditar em dias melhores mesmo quando tudo parece dar errado. A forma como os sagitarianos enfrentam os desafios da vida serve de exemplo para muitas pessoas. Eles não desistem facilmente, não se entregam à tristeza permanente, não deixam que as dificuldades destruam seus sonhos. Essa resistência e otimismo inspiram outros a também lutarem por seus objetivos. Deus colocou essa capacidade inspiradora nos sagitarianos porque sabia que o mundo precisaria de pessoas assim. Precisaria de almas que conseguissem manter a esperança viva mesmo nos momentos mais escuros, que pudessem lembrar aos outros que sempre existe uma possibilidade de recomeço, sempre existe um caminho para a felicidade. Através dos sagitarianos, Deus toca o coração de pessoas desanimadas, desesperançosas, que já perderam a fé na vida. É como se ele usasse a energia sagitariana para sussurrar no ouvido dessas pessoas que vale a pena continuar tentando, que existe sim um propósito maior para cada vida. Se você chegou até aqui, é porque realmente está interessado em descobrir todos os motivos pelos quais Deus ama tanto o Sagitário. Então, se ainda não se inscreveu no canal, aproveite agora para se inscrever e ativar o sininho das notificações. E me conta aqui nos comentários de onde você está assistindo, porque adoro saber de qual lugar do mundo vocês estão acompanhando esses conteúdos. Isso me motiva muito a continuar trazendo mais vídeos como este. Quarto motivo: a coragem de defender os oprimidos. O quarto motivo que faz Sagitário ser tão querido por Deus é a coragem natural que eles têm para defender aqueles que não conseguem se defender sozinhos. Esta não é uma coragem impensada ou agressiva, mas uma coragem que nasce da compaixão e do senso de justiça. Os sagitarianos têm uma sensibilidade especial para perceber quando alguém está sendo tratado injustamente. Eles não conseguem ficar indiferentes diante da opressão, da injustiça ou do sofrimento desnecessário de outras pessoas. Algo dentro deles se revolta contra essas situações e os impulsiona a agir. Essa característica faz com que muitos sagitarianos se tornem defensores naturais dos mais fracos. Eles não têm medo de enfrentar situações difíceis, se isso significa proteger alguém que precisa de ajuda. Essa coragem não vem do ego ou do desejo de aparecer, vem de uma conexão profunda com os valores divinos de amor e justiça. Quando um sagitariano vê uma criança sendo maltratada, um idoso sendo desrespeitado, um animal sofrendo maus tratos, ou qualquer situação de injustiça, ele sente como se fosse uma ofensa pessoal. Não consegue simplesmente passar para o outro lado e fingir que não viu. Precisa fazer alguma coisa, mesmo que isso lhe traga problemas. Essa coragem dos sagitarianos para defender os oprimidos é exatamente o que Deus espera de cada um de nós. Mas nem todos têm essa força interior, nem todos conseguem superar o medo das consequências. Os sagitarianos, porém, foram abençoados com essa coragem especial para cumprir essa missão divina. Deus ama essa característica porque, através dela, Ele pode manifestar sua justiça e sua proteção sobre aqueles que mais precisam. É como se cada sagitariano fosse um anjo guardião terreno, pronto para intervir quando alguém estiver em perigo ou sendo injustiçado. Essa é uma das formas mais belas do amor divino se manifestar no mundo através de um signo. Quinto motivo: a fé inabalável no futuro melhor. O quinto motivo pelo qual Deus tem um amor especial por Sagitário está na fé inabalável que eles mantêm de que o futuro sempre pode ser melhor. Mesmo nos momentos mais difíceis, quando tudo parece perdido, os sagitarianos conseguem manter acesa a chama da esperança. Essa fé não é uma negação da realidade ou uma fuga dos problemas. É uma crença profunda de que existe sempre uma possibilidade de transformação, sempre um caminho para a solução, sempre uma porta que pode se abrir quando todas as outras parecem fechadas. Essa confiança no futuro é um presente divino muito precioso. Os sagitarianos são naturalmente otimistas, mas não de uma forma ingênua. Eles reconhecem as dificuldades, sabem que a vida tem seus desafios, mas escolhem acreditar que esses desafios podem ser superados.
Essa escolha consciente pela esperança é o que os torna tão especiais aos olhos de Deus. Quando outras pessoas já desistiram, quando a situação parece sem solução, os sagitarianos ainda encontram motivos para acreditar que as coisas podem mudar. Eles enxergam possibilidades onde outros só veem obstáculos, veem oportunidades onde outros só veem problemas. Essa visão esperançosa da vida é contagiante e transformadora. A fé dos sagitarianos no futuro melhor não se limita apenas à própria vida. Eles acreditam que o mundo pode ser um lugar melhor, que a humanidade pode evoluir, que as pessoas podem aprender a viver com mais amor e harmonia. Essa fé coletiva no potencial humano é algo que Deus valoriza profundamente. Através dessa fé inabalável, Deus pode manter acesa a esperança em momentos históricos difíceis. Os sagitarianos são como faróis de esperança que iluminam o caminho quando tudo parece escuro. Eles lembram ao mundo que sempre existe uma possibilidade de recomeço, sempre existe uma chance de construir algo melhor. Sexto motivo: a sabedoria para encontrar o sentido nas experiências. O sexto motivo que torna Sagitário tão querido por Deus é a capacidade única que eles têm de encontrar sentido e aprendizado em todas as experiências da vida, sejam elas boas ou ruins. Essa sabedoria natural para extrair lições de cada situação é um dom divino muito especial. Enquanto muitas pessoas ficam presas no sofrimento ou na revolta quando algo ruim acontece, os sagitarianos conseguem se perguntar qual é o aprendizado que aquela experiência trouxe. Eles não negam a dor ou fingem que não sofrem, mas buscam compreender o propósito maior por trás daquilo que viveram. Essa capacidade de transformar dor em sabedoria, obstáculos em oportunidades de crescimento, derrotas em lições valiosas, é exatamente o que Deus deseja que todos nós desenvolvamos. Mas os sagitarianos já nascem com essa inclinação natural para encontrar significado nas experiências. Quando um sagitariano passa por uma traição, por exemplo, ele não fica apenas na mágoa. Ele reflete sobre o que aquela situação ensinou sobre relacionamentos, sobre confiança, sobre sua própria força interior. Quando enfrenta uma perda financeira, busca entender que lições aquilo trouxe sobre valores, prioridades e planejamento. Essa sabedoria sagitariana também se manifesta na forma como eles conseguem aconselhar outras pessoas. Quando alguém procura um sagitariano para desabafar ou pedir orientação, recebe não apenas consolo, mas uma perspectiva diferente sobre a situação. Eles ajudam a encontrar o sentido e o aprendizado onde antes só havia confusão e sofrimento. Deus ama essa característica porque, através dela, as experiências humanas ganham um propósito maior. Nada é desperdiçado, nada é vivido em vão. Tudo se torna oportunidade de crescimento espiritual e evolução da alma. Os sagitarianos são mestres nessa arte divina de transformar experiências em sabedoria. Sétimo motivo: o espírito aventureiro que expandir horizontes. O sétimo motivo pelo qual Deus tem um carinho especial por Sagitário está no espírito aventureiro que os impulsiona a sempre buscar expandir seus horizontes. Essa característica não é apenas sobre viagens físicas, mas sobre uma sede constante de crescimento e descoberta. Os sagitarianos não conseguem ficar parados muito tempo na zona de conforto. Algo dentro deles sempre os empurra para explorar territórios desconhecidos, seja no mundo exterior ou no mundo interior. Essa inquietação sagrada é um chamado divino para a expansão da consciência. Esse espírito aventureiro faz com que os sagitarianos estejam sempre abertos a novas experiências, novas culturas, novas formas de pensar e ver o mundo. Eles não têm medo do desconhecido, pelo contrário, sentem-se atraídos por ele. Essa abertura mental é fundamental para o crescimento espiritual. Quando um sagitariano viaja, não é apenas para tirar férias ou fugir da rotina. É uma busca genuína por conhecimento, por compreensão, por conexão com diferentes aspectos da vida humana. Cada nova experiência amplia sua visão de mundo e o aproxima da sabedoria universal. Mas essa aventura também acontece no plano intelectual e espiritual. Os sagitarianos gostam de estudar diferentes filosofias, explorar várias tradições espirituais, conhecer diversas formas de arte e expressão. Essa curiosidade insaciável os torna verdadeiros coletores de sabedoria. Deus ama esse espírito aventureiro porque, através dele, os sagitarianos se tornam pontes entre diferentes mundos, diferentes culturas, diferentes formas de compreender a vida. Eles trazem de suas jornadas uma riqueza de experiências que enriquece não apenas suas próprias vidas, mas também a vida de todos ao seu redor. Oitavo motivo: a honestidade que purifica ambientes e relacionamentos. O oitavo motivo que faz Sagitário ser tão amado por Deus é a honestidade natural e transparente que caracteriza este signo. Não é uma honestidade cruel ou insensível, mas uma honestidade que vem do coração e tem o poder de purificar ambientes e relacionamentos.
Os sagitarianos têm dificuldade para mentir ou fingir. Eles preferem a verdade, mesmo quando ela machuca, do que viver na falsidade. Essa autenticidade é refrescante em um mundo onde muitas pessoas usam máscaras e representam papéis que não correspondem ao que realmente são. Essa honestidade sagitariana não é apenas sobre falar a verdade, mas sobre viver a verdade. Eles são coerentes entre aquilo que pensam, falam e fazem. Não há contradição entre sua vida pública e privada, entre seus valores e suas ações. Essa integridade é uma das virtudes mais preciosas aos olhos de Deus. Quando um sagitariano está em um ambiente onde a falsidade, manipulação ou jogos de interesse, sua presença automaticamente expõe essas situações. Não porque ele fica denunciando as pessoas, mas porque sua energia transparente faz com que as máscaras caiam naturalmente. É como se a luz da verdade brilhasse através dele. Nos relacionamentos, os sagitarianos são parceiros confiáveis porque você sempre sabe onde está pisando com eles. Eles não dizem uma coisa e pensam outra, não fazem promessas que não pretendem cumprir, não alimentam expectativas falsas. Essa transparência cria relacionamentos mais sólidos e verdadeiros. Deus valoriza profundamente essa honestidade porque ela é fundamental para qualquer relacionamento saudável, seja entre pessoas ou entre a pessoa e o divino. Através dos sagitarianos, ele manifesta a importância da verdade como base para uma vida plena e relacionamentos autênticos. Nono motivo. A capacidade de perdoar e seguir em frente. O nono motivo pelo qual Deus ama tanto o Sagitário está na capacidade excepcional que eles têm de perdoar e seguir em frente. Não é que eles não sintam dor ou mágoa quando são feridos, mas eles compreendem que guardar rancor só prejudica a própria alma. Os sagitarianos entendem intuitivamente que o perdão não é um favor que fazem para quem os magoou, mas um presente que dão para si mesmos. Eles sabem que carregar ressentimento é como carregar um peso que só atrapalha a caminhada. Por isso, escolhem liberar essas cargas e seguir mais leves. Essa capacidade de perdoar não significa que eles são ingênuos ou que aceitam qualquer tipo de tratamento. Eles sabem colocar limites, sabem se proteger, sabem quando é hora de se afastar de pessoas tóxicas. Mas fazem isso sem ódio, sem desejo de vingança, sem amargor no coração. Quando perdoam, os sagitarianos realmente liberam a situação. Não ficam lembrando constantemente do que aconteceu, não ficam cobrando satisfações, não usam o passado como arma contra a pessoa. Eles genuinamente seguem em frente, como se aquela página tivesse sido virada para sempre. Essa capacidade de perdoar também se estende ao perdão próprio. Os sagitarianos não ficam se martirizando por erros do passado, não se punem eternamente por decisões equivocadas. Eles reconhecem seus erros, aprendem com eles e se permitem recomeçar com mais sabedoria. Deus ama essa característica porque o perdão é uma das manifestações mais puras do amor divino. Através dos sagitarianos, ele mostra ao mundo que é possível viver sem rancor, que é possível transformar dor em sabedoria, que é possível quebrar ciclos de vingança e ódio através da escolha consciente pelo perdão. 10º motivo. A missão divina de despertar a consciência espiritual, e chegamos ao 10º e mais profundo motivo pelo qual Deus ama tanto o Sagitário. Este é o motivo que explica todos os outros, a razão maior por trás de todas essas características especiais que mencionamos até aqui. Os sagitarianos têm uma missão divina muito específica: despertar a consciência espiritual na humanidade. Todas aquelas características que falamos antes, a busca pela verdade, a generosidade, a capacidade de inspirar, a coragem, a fé, a sabedoria, o espírito aventureiro, a honestidade e a capacidade de perdoar, tudo isso são ferramentas divinas para cumprir esta missão maior. Os sagitarianos são como sementes de luz espalhadas pelo mundo para lembrar as pessoas que existe algo maior do que a vida material, que é um propósito sagrado por trás de cada existência, que todos somos filhos amados do Criador. Eles não fazem isso de forma impositiva ou fanática, mas através do próprio exemplo de vida. Quando um sagitariano vive sua autenticidade espiritual, quando demonstra fé nos momentos difíceis, quando perdoa quando outros guardariam rancor, quando mantém a generosidade mesmo sendo traído, ele está mostrando ao mundo um caminho diferente de viver. Está provando que é possível viver com mais amor, mais compaixão, mais conexão com o sagrado. Muitas vezes os próprios sagitarianos não se dão conta dessa missão. Eles simplesmente vivem sendo quem são, seguindo seus instintos espirituais, agindo conforme os valores que sentem no coração. Mas cada gesto deles, cada palavra, cada escolha está tocando outras almas e despertando nelas a lembrança de sua própria natureza divina. Deus ama Sagitário porque através deste signo, ele pode tocar diretamente o coração da humanidade.
É como se cada sagitariano fosse um mensageiro divino disfarçado, espalhando amor, esperança e sabedoria por onde passa, cumprindo uma missão sagrada que vai muito além do que os olhos conseguem ver. Então agora você já sabe por que Deus tem um amor tão especial por Sagitário. São 10 motivos profundos que revelam não apenas características admiráveis, mas uma verdadeira missão espiritual impressa na alma deste signo. Cada sagitariano carrega dentro de si o potencial de transformar o mundo através do amor, da verdade e da conexão com o sagrado. Se você é sagitariano, saiba que você tem uma responsabilidade especial nesta vida. Suas características não são apenas traços de personalidade, são dons divinos para serem compartilhados com o mundo. Use sua busca pela verdade para despertar outros, sua generosidade para curar feridas, sua capacidade de inspirar para dar esperança aos desesperançados. E se você conhece algum sagitariano, agora entende por que essa pessoa é tão especial em sua vida. Valorize a presença dela, aprenda com o exemplo dela, permita-se ser tocado pela luz que ela carrega. Porque através dos sagitarianos, Deus está constantemente enviando mensagens de amor e sabedoria para todos nós. Lembre-se sempre, não importa qual seja seu signo, você também tem seus dons especiais e sua missão única neste mundo. Mas os sagitarianos nos ensinam algo muito importante sobre como viver com propósito, fé e conexão espiritual. Eles são exemplos vivos de que é possível manter a alma elevada mesmo em um mundo que muitas vezes parece ter perdido a conexão com o sagrado. Se este vídeo tocou seu coração e fez você enxergar Sagitário com outros olhos, se inscreva no canal se ainda não fez isso e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo sobre espiritualidade e astrologia. E me conta aqui nos comentários. Você conhece algum sagitariano que comprova tudo o que falamos aqui? Qual dessas características mais chamou sua atenção?